Olá, bom dia, um abraço a você que acompanha sempre o podcast Conversa Séria com João Rafael de Aguiar. Hoje a participação do nosso Raelso Galdino, aqui para esta segunda-feira pelas rádios Cultura FM 94.5, Rural FM 95.5 e o nosso NE1 Notícias. Olha que nós estamos chegando perto de 1 milhão de acessos em toda a Paraíba, né? Atenção, investidor, o nosso site está bombando, como diz a linguajar moderna. João Rafael, bom dia, bem-vindo aqui ao podcast Conversa Séria. Bom dia, Raelso, bom dia, Fernando, bom dia especial a Tiago, a Ribeiro, a Luciano, todos que fazem a retaguarda dessa gravação. Para nós é um motivo de alegria e satisfação mais uma vez estar aqui, e desta feita aqui no estúdio da Rádio Rural. Então, para nós é motivo de alegria estar aqui para conversar com vocês. Já que o senhor tocou o estúdio da Rádio Rural, isso nos recorda muito embates políticos por aqui, né? Sem dúvidas. Na época que as campanhas se aproximam, isso aqui fica muito pequeno para acomodar os políticos. Mas a Rádio Rural é a casa do povo, né? Vocês sabem que cabe todo mundo, aqui não tem essa divisão de partido. Para nós não interessa, o que entrou aqui dentro do nosso prédio é tratado todos por igual, independente da cor partidária do qual ele está afiliado. Eu só para lembrar, viu, Raelso, recebendo seu bom dia também, tem uma foto quando esse estúdio, que já era lindo, né, Cobec? Já era transformado, Tiago. Aqui Wilson Braga, Zenobe Toscano, Léa Toscano, Cássio Cunha Lima, João Rafael e uma série de deputados que ficavam ali nos corredores da rádio. Tem muita história a Rádio Rural. Bom dia, Elcio. Bom dia, Fernando. Bom dia, empresário João Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento e também nos assistem nesse exato momento. E, claro, agradecer aqui o convite mais uma vez de participar do podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael. Eu já gostaria de entrar nesse assunto livre aí, perguntar para o João Rafael, né, sobre esse tarifaço que o Brasil recebeu do governo dos Estados Unidos. O que é que o senhor pensa sobre isso? O senhor que é um empresário, um grande investidor do Nordeste brasileiro, né? E eu digo muito assim, sempre, eu tenho muito orgulho de pertencer a um dos grandes grupos do Nordeste brasileiro, mas eu, como cidadão comum, fico preocupado. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Olha, eu entendo muito pouco desse tarifaço. O que eu posso lhe dizer é que muitos países estão aplicando em países parceiros comerciais tarifaço. O caso agora recente da Venezuela, que é parceira do Brasil, até pelos regimes, são praticamente parecidos, e os presidentes são muito amigos, né? Então, o presidente Maduro fez uma tarifa para o Brasil de 77%. 77%. Interessante é que eu não vi a grande mídia brasileira falar sobre esse tarifaço. Agora, dos Estados Unidos, que é 50%, que deveria ter negociado. Eu acho que faltou conversa ali dos dois. Tudo na administração depende do diálogo. Se a pessoa que administra não tiver a capacidade de dialogar com quem quer que seja, com o adversário, com o correligionário, com quem quer que seja, não vai a lugar nenhum. Então eu acho que faltou diálogo. O diálogo resolve-se tudo. Veja bem, os países mais desenvolvidos do mundo é Estados Unidos, em primeiro lugar, e depois a China. A China, quando recebeu o tarifaço, imediatamente sentou em volta da mesa para negociar com o presidente dos Estados Unidos. E conseguiu negociar e reduziu muito o tarifaço sem prejudicar a economia dos dois países. O Brasil não. O Brasil, eu quero, eu mando, eu posso, eu estou certo, eu vou defender a democracia. Como é que o Brasil está defendendo a democracia se está praticando atos que para o mundo inteiro é cruel? Por exemplo, nessas prisões que foram feitas do dia 8 de janeiro, tem pessoas com 80 anos que foram presas e não tinha absolutamente nada de arma com ele, mas foram presas porque estava na rua. Então, veja bem, quem apurou? Qual foi o juiz que apurou? Não, o Supremo Tribunal, que deve, na verdade, é o guardião da nossa Constituição, devia ter analisado bem até que ponto uma pessoa com 80 anos pode ficar encarcerada. Então, quer dizer, precisa que alguém de fora mostre que os direitos humanos existem no mundo.
E é o que está acontecendo. Então, eu acho que, na minha concepção, precisa de diálogo de todas as partes. Não é naquele eu quero, eu mando, eu estou certo, que não vai resolver. Eu acho que quanto mais dialogar, melhor é para as duas nações. O Brasil precisa dos Estados Unidos precisa dos produtos brasileiros. E nós temos que ter essa parceria, porque, veja bem, o petróleo que nós consumimos aqui, a sua grande parte é refinado nos Estados Unidos. Então, nós não temos ainda um preparo para se separar definitivamente de uma nação como essa. Então, nós temos que ter a hombridade de conversar, e eu acho que está faltando isso em alguns pontos. Mas vamos torcer que daqui para frente dê tudo certo, que as pessoas tenham a capacidade de dialogar. Governo não é o tempo todo. Eu me lembro muito bem que uma certa feita eu conversava com o governador Tarcísio de Miranda Buriti, quando ele deixou o governo, e na época do governo dele teve umas discussões pesadas entre ele e a equipe do governo federal, que na época era Fernando Collor. Fernando Collor, com a equipe dele, a equipe econômica entendeu que o Paraibano, que era o Banco do Estado da Paraíba, estava sendo usado para que o governo fizesse caixa 2, ou seja, puxar o dinheiro sem ter dinheiro. O Estado não tinha o lastro de depósito, mas sacava quanto queria. Por isso o Banco Central fechou o Banco do Estado. E aquilo foi um golpe para o governador Tarcísio Buriti, foi pesado demais. E ele disse a mim que, conversando uma certa feita por telefone com o presidente da República, ele disse: presidente, nenhum poder pode tudo e nem dura o tempo inteiro. Então as pessoas têm que entender isso. Todo poder é passageiro e não pode tudo. Poder nenhum pode tudo. Mas o que nós estamos vendo é uma falta de diálogo muito grande entre as nações, e quem paga com isso quem paga esse preço é o povo, né? Muito bem, estamos na macropolítica. Vamos entrar um pouquinho na política estadual, Raelso Galdino. Pergunta para você: Guarabira, Paraíba, enfim, o nosso estado começa a se mexer com candidaturas, pré-candidaturas, nomes. Fique à vontade. Ô, Fernando, antes de entrar nesse assunto da política paraibana, ainda sobre essa questão do tarifaço, o senhor João, ele fazia uma avaliação sobre o tarifaço aplicado pela Venezuela no Brasil e também esse tarifaço dos Estados Unidos. O senhor fala que não tem um destaque muito grande da mídia sobre o tarifaço da Venezuela. Mas a minha pergunta é o seguinte: na sua avaliação, senhor João, esse destaque todo é tentando responsabilizar Bolsonaro? Não, na minha opinião não tem nada, até porque, a preço de hoje, Bolsonaro não pode ser candidato a nada. Ele está impedido por lei, pela lei brasileira, ele está impedido de ser candidato, a menos que haja uma reviravolta, que tudo nesse país acontece, né? Então, mais a preço de hoje, o que nós podemos dizer é que o Bolsonaro ele não pode ser candidato a nenhum cargo público. Ele não pode, porque ele está com os seus direitos políticos suspensos. Como foi e por que foi, não posso discutir, não é do meu conhecimento, mas todo o país sabe que ele está com seus direitos suspensos. Pode acontecer um fato novo? Pode acontecer. O nosso presidente Lula estava preso por condenação de 3 instâncias a 12 anos de prisão, e passou menos de 2 anos, saiu e foi candidato a presidente da República. Então, quer dizer, nesse país vale tudo, ou quase nada, ou então pode tudo. O que se tem que entender é que eu acho que tem que respeitar mais, não é só a democracia, tem que respeitar as leis brasileiras. E coisa que nós não estamos vendo ultimamente. Um André do Rap mesmo foi solto por ordem do Supremo Tribunal Federal. O maior traficante do mundo estava preso no Brasil, foi solto exatamente por uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, tudo isso acontece no Brasil, mas nós não podemos, de forma nenhuma, entender o que vai acontecer. Agora, a preço de hoje, eu discordo que Bolsonaro esteja fazendo uma campanha para ele. Pode até estar fazendo campanha para um candidato dele, mas... Eu falo assim, sabe, porque a gente observa que tentam responsabilizar Bolsonaro, né? Tudo coloca o nome de Bolsonaro no meio, a questão do filho de Bolsonaro está nos Estados Unidos, e a grande mídia tenta sempre relacionar Bolsonaro. Esse foi o grande legado da esquerda brasileira, e tudo o que acontece, eles procuram uma forma de transferir a responsabilidade para o seu adversário. Isso a gente já sabe há muito tempo.
É tanto que o irmão do Lula, tá no Frei Beto, né, que disseram que estava envolvido no escândalo do INSS, do roubo dos velhinhos, dos aposentados, chegaram a dizer que o cara não era o irmão de Lula, era o irmão de Bolsonaro. Quer dizer, toda a culpa ele joga para um lado, para livrar o caminho deles. Isso é o papel da esquerda brasileira. Não assume a responsabilidade. Esse é o ponto de vista de quem realmente está fora, mas entende pelo que lê, pelo que procura saber. Mas eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu acho que todo cidadão que pratica qualquer ato, ele tem que assumir a responsabilidade, ou, se não assumir, pelo menos se convencer de que não foi um terceiro. Não pode jogar para uma outra pessoa. Se você não quer assumir para você, pelo menos não jogue para outra pessoa. É o que acontece no Brasil. Mas eu espero que mais cedo ou mais tarde o povo brasileiro comece a entender a verdadeira política brasileira, porque até aqui é muito difícil de entender a política brasileira. Muito bem, estamos com o nosso podcast Conversa Séria, aqui com João Rafael de Aguiar. O programa da semana passada, como todas as semanas, nós temos uma grande repercussão, mas eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar, né, a empresária, sócia proprietária do Grupo João Rafael, Jaqueline Aguiar, que comoveu, viu, Tiago? Você que me dizia, olha, foi um dos podcasts mais, assim, sensacionais, e não é para agradar a dona Jaqueline que a gente está falando, mas o comentário, Tiago, você mesmo percebia, foi esse. Eu recebi várias ligações, né, de muitas pessoas aqui da nossa região. Rapaz, que história bonita. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, já que o senhor não teve o direito de falar pela emoção. O senhor se segurou muito e eu notei, e a dona Jaqueline disse assim, rapaz, eu nem observei muito, meu pai estava sem poder falar, Fernando. Eu digo que era emoção pura, tanto é que a despedida do João Rafael foi só um beijo no rosto da filha, viu? O senhor estava realmente muito emocionado. Eu que acompanho a trajetória dela desde de criancinha, ela foi uma dos nossos filhos, ela foi a mais que se apresentava mais frágil na época. E a gente tinha muito cuidado, tanto eu como a mãe, tinha muito cuidado com ela, porque ela se limitava muito a ter algumas determinações e esperava muito que os outros o fizessem. Quando ela cresceu, que se formou, estudou e se formou, ela começou a tomar as próprias atitudes. Foi aí que ela começou a escrever a sua própria história. Então eu creio que ela hoje tem uma história, a história dela é muito bonita, ela tem uma história de vitória, conseguiu ser vitoriosa num país distante, mas graças a Deus, quando eu vou lá, eu vejo como ela faz amizade, ela sabe fazer amizade, não só com a família do esposo, mas também com os amigos que ela construiu lá em Madrid. Então eu fico feliz com isso, porque ela abriu o seu próprio caminho, como você falou naquele programa, imitando ou acompanhando os passos do próprio pai, como eu fiz também quando vim para Guarabira, abrindo o próprio caminho. E Deus é quem prepara tudo, nós não sabemos de absolutamente nada. O importante é ter fé, acreditar, entregar tudo na mão de Deus, que o mais Ele fará. Muito bem, só para registrar, viu, realmente um programa muito emocionante. Mas vamos entrar na nossa política aqui do nosso estado, Rael. Eu devolvi a pergunta para você, para que você sinta-se muito bem. Você que está comentando sobre Cícero, Pedro, quem mais? Me ajude, Lucas, João. João vai para o Senado, possivelmente, tantos nomes, Adriano Galdino, que não é seu parente, mas é Galdino, enfim. Fique à vontade para a gente entrar na nossa política. A minha pergunta é a seguinte, como é que o senhor tem observado? O senhor que já fez parte, né, de discussões políticas e articulações políticas aqui em Guarabira, principalmente quando se trata da política estadual. Como é que o senhor tem observado toda essa movimentação? E foi eleito suplente de senador, viu? Para registrar aqui. Tem observado essa movimentação de todos os grupos políticos do estado, seja oposição como situação e também a direita aqui do estado. Na verdade, o que nós podemos dizer é que a nível estadual, as candidaturas que estão sendo faladas e propagadas, até porque a imprensa gosta de levantar essas coisas até para não ficar fora do processo. Mas eu diria que ainda é muito cedo para se fazer um levantamento, para se fazer um julgamento com relação ao processo das eleições.
O que eu posso afirmar é que o Cícero Lucena, que eu fiz campanha com ele em 2006, quando ele tinha tido um problema muito sério, que chegou a ser detido algumas horas na Polícia Federal, aquilo tudo, por conta de honra e denúncia. Depois ele provou a sua inocência, mas veja bem, ele não recuou em momento algum. Naquele momento em que ele saiu daquele problema dele, o nome estava muito rejeitado a nível de Estado. Mesmo assim, ele enfrentou uma candidatura ao Senado, do qual eu fiz parte da chapa, e ele saiu vitorioso contra uma das maiores lideranças da Paraíba e do Brasil, que chamava-se Ney Suassuna. Ney era o senador, candidato à reeleição, e Cícero, que era tido como um azarão, saiu vitorioso. Então, quer dizer, Cícero Lucena, acima de tudo, é uma pessoa muito bem relacionada e ele tem um carinho muito grande com as pessoas que o conhecem. Eu digo porque eu andei todos os municípios da Paraíba com ele, fazendo campanha para o Senado. E eu sei da competência e do relacionamento que Cícero é capaz de ter. Então, por isso que Cícero aparece bem nas pesquisas, que é um homem conhecido. Para você ter uma ideia, Raels, quando ele foi governador, ele conseguiu emancipar 56 municípios, cujos esses municípios estão aqui na região praticamente. Muitos deles estão aqui. Então isso nada mais é do que um relacionamento que ele tem também com suas lideranças políticas. Então eu acho que Cícero é um nome forte. Agora, ele está no grupo do governador, ele não é de trair, até porque Cícero foi companheiro de Cunha Lima por muito tempo, nunca o traiu. Ele preferiu sair do partido na época, quando ele sentiu que os espaços estavam limitados. Ele preferiu sair do partido, mas não traiu. É tanto que Cássio dá o depoimento da amizade e do carinho que tem com Cícero Lucena. Então, eu acho difícil Cícero trair o grupo do governador. Acho que não. Pode estar faltando um diálogo, pode estar faltando uma conversa, quem sabe. Pode até arranjar um espaço na chapa de governador para acomodar, não Cícero Lucena, mas uma pessoa de Cícero Lucena, para que ele faça parte do grupo. Porque se Cícero sair do grupo, o grupo fica numa capenga. Não é que seja um desfalque grande, mas você sabe, toda saída traz consequências. Desestabiliza, né? Desestabiliza. Então eu acho que esse pessoal são maduros o suficiente para pensar bem e ver também a importância de Cícero Lucena. Agora o senhor falou sobre Ney Suassuna. Como foi para o senhor também, que é amigo de Ney Suassuna, amigo de Cícero Lucena, o senhor João tem essa possibilidade de ser amigo das pessoas, né? O Ney não ficou com ciúme na época, não. Mas, João, você não me acompanhou? Ney era conhecido como o político mais rico do estado da Paraíba. Na época em que fazia campanha, tudo para ele era para resolver com dinheiro. Quando ele tomou conhecimento que eu tinha aceitado ser suplente na chapa de Cícero, ele me procurou. Eu estava em uma pessoa no meu apartamento e ele me procurou e disse: você está ficando doido? Como é que você vai entrar numa chava fria dessa? Aí eu disse: não, é porque eu devo muito favor ao governador Cássio Cunha Lima, ele me convidou e eu não posso dar um não para ele. Eu já dei um não para deputado federal. Ele disse: pronto, era melhor você sair para deputado federal, mas na chapa de um cara desse, ele até falou assim, de um cara desse, você está jogando a sua reputação fora. Eu disse: mas agora é tarde. Ele disse: quanto é que você quer para você desistir dessa sua ideia? Eu disse: olha, eu sei que você é um homem muito rico, mas para mim o seu dinheiro é muito, muito pouco. Não tem condição de maneira nenhuma de chegar nem. Você me ofende se você repetir essa proposta. E da parte daí eu comecei a fazer campanha com Cícero Lucena, com Cássio Cunha Lima, nesse estado todo, e vencemos a eleição com mais de 300 mil votos. A disputa é boa, viu? Agora, voltando ainda, estamos no nosso podcast Conversa Séria com João Rafael de Aguiar, aqui pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira, FMs ambas, e ainda o nosso NE1, que está disparadamente sucesso de acesso em todo o estado, em todo o Nordeste. Queria voltar à questão do nome de Pedro Cunha Lima, puxando um pouquinho da seara política. Pedro não disse que era candidato a Senado, a governador, a deputado, mas o nome dele está sempre em segundo lugar em algumas pesquisas. Como é que o senhor vê isso? Veja bem, Pedro é uma pessoa muito querida, até porque quando o deputado foi, ele chegou a ajudar e a colaborar com na administração de muitos prefeitos, independente de partido político.
Isso, de qualquer maneira, marca a história de um político. Pedro tem uma tradição de família também, que o ajuda ele. Agora, Pedro, na minha concepção, Pedro errou e na hora em que ficou em segundo lugar no estado da Paraíba como governador, ele não soube aproveitar esse espaço. Se ausentou, né? Se ausentou, não quis aparecer porque o opositor é aquele que começa a mostrar os erros da administração. Não precisa criticar, não precisa fazer oposição ferrenha, não precisa ser inimigo, não. Mas é mostrar os erros. E eu tenho certeza que ele tinha espaço em tudo que é imprensa para mostrar os erros e esquecer que houve acerto. Não, ele preferiu o isolamento. E esse isolamento eu acho que não foi muito bom para ele, partidariamente falando. Agora, é um nome forte, é um nome que pode trazer, fazer a diferença. Não sabemos quem vai compor com ele, se ele vai compor com Efraim, se ele vai compor com Cícero Lucena. Pelo que eu entendo, Cássio Cunha Lima não entra mais na política, até porque, pelo que eu tenho conversado com o Cássio, ele disse que agora está vivendo realmente a vida dele, que queria viver. Está tendo espaço de viver a vida dele. Então, acho difícil ele voltar para a campanha. Agora, claro que se o filho for candidato a senador ou a governador, ele vai, indiretamente, vai se envolver e vai ajudar. Mas eu não acredito que Cássio volte para a política diretamente. Agora, Pedro precisa realmente aparecer um pouco mais, assim como está fazendo Cícero Lucena e Adriano Galdino. Só que Adriano Galdino ele não tomou posições. Ele ainda está numa situação que, para ele, na minha concepção, é muito complicada. Ele, como presidente da Assembleia, é um poder importante. Ele não tem sabido aproveitar esse poder, na minha concepção. Ele fica mais a esperar pelo um desmantelo de outros para poder tomar lugar. E não é assim, o político não é assim. O político tem que ter coragem, o político tem que ter decisão, assim como teve Cícero Lucena quando foi candidato ao Senado em 2006. Seu João, e sobre a disputa do Senado, como é que o senhor tem observado? São nomes interessantes, né? Tem muitos nomes bons no Senado. Eu acredito que Veneziano é um dos tais, porque Veneziano é um senador que ele procura ajudar a Paraíba. Ele não ajuda prefeito A, prefeito B. Ele procura sempre carregar recursos para o estado da Paraíba. Ele ama a Paraíba, é de família. Eu conhecia o pai dele, conheço o amigo também do irmão dele, que hoje é presidente do Tribunal de Contas da União. Então, é uma família tradicionalmente política. A mãe dele, que é Nilda Gondim, também é outra tradição na política. Então, eu acho que o Veneziano tem uma vaga. Vai trabalhar muito, mas tem uma vaga. E a outra vaga, eu acredito que deve ficar a disputa com João Azevedo e outro candidato da oposição que deve aparecer. Então, até aí, a gente não sabe como é que vai ser. Também não sei a posição de Veneziano, não conversei com ele sobre isso. Acho muito difícil ele compor com a família Ribeiro, por conta da tradicional política de Campina Grande. Agora, tudo pode acontecer em política. De repente, ele pode fechar uma chapa de oposição com um candidato de oposição e ter uma certa vantagem com relação a isso, né? Agora, vamos aguardar que o processo deve se desenrolar até o final de janeiro do ano que vem. Muito bem, a gente segue com o nosso podcast Conversa Séria aqui pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira e o nosso NE1 Notícias, né? Grupo de comunicação de João Rafael. Aliás, um dos grupos importantes, não só na comunicação, mas também na área têxtil para todo o nosso Nordeste. Rael, essa pergunta é sua. Empresário, o IBGE divulgou dados sobre o número de desemprego no Brasil. Houve uma queda muito interessante. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação como empresário, como empregador pelas suas empresas. O que é que o senhor tem observado? Veja bem, o IBGE, que é uma instituição muito séria, ele capta essas informações pela procura do emprego. Não é pelas empresas que estão precisando de mão de obra, não. É pela procura do emprego. A procura de emprego no Brasil, é claro que diminuiu assustadoramente. Por quê? As pessoas não estão querendo um emprego de carteira assinada, principalmente para ganhar um salário mínimo, porque não cobre suas despesas, claro, o salário é muito pequeno, e depois disso eles têm mais vantagem com o Bolsa Família, com a Bolsa Estudante que eles recebem. Na hora que eles assinam a carteira, é cortado essas bolsas. Por isso eles não estão procurando emprego. Não é que o número de desempregados no Brasil esteja pequeno. Essa informação aí é baseada na procura do emprego. Na verdade, a gente bota um anúncio, dificilmente vai aparecer aquela quantidade de gente para você
preencher as vagas. Não tem. E outra coisa também que não tem no Brasil é a preocupação na capacitação de mão de obra. As pessoas não capacitam as pessoas. Por exemplo, o mercado hoje precisa de pedreiro, precisa de carpinteiro para obra, precisa de servente, precisa de uma série de coisas. Vidraceiro não tem? Não tem. Então, quer dizer, você precisa de muita coisa, mas não tem mão de obra capacitada para tal. Então, eu não acredito nesse tipo de política em que as pessoas querem mostrar o melhor, só mostrar o melhor. Não, tem que mostrar que as bolsas que o governo dá é muito importante, claro, mas não há uma obrigação, Fernando. Era para ter uma obrigação. Você vai ter essa bolsa durante, 6 meses. Depois de 6 meses você tem que estar empregado. Mas não é isso. Então a bolsa é dada como se fosse uma aposentadoria. Aí é claro que o número de procura de emprego, você vê, aqui mesmo o Cine Paraíba oferece 900 vagas na segunda-feira. Aí eu pergunto, tem mão de obra? Não tem mão de obra. As vagas aparecem, mas não tem mão de obra. Aí a empresa vai capacitar aquela pessoa para aquela mão de obra? Não vai. Então fica muito difícil, enquanto os governos não pensarem em capacitar as pessoas, fica muito difícil para isso. E inclusive amanhã sábado, nós estamos concluindo um curso de gastronomia aqui, em convênio com a Prefeitura de Guarabira, a Universidade ESAP, e também o Grupo Guarave e uma instituição, uma rede de farmácia de São Paulo, que está custeando tudo isso, e amanhã vai ser entregue os primeiros certificados da primeira turma, já literalmente preparada, porque a nossa preocupação é exatamente em procurar cursos para capacitar as pessoas que precisam de mão de obra qualificada. Muito bem, estamos com o nosso podcast e nós vamos entrar agora também nessa seara, né, da Liquida Guarabira, uma campanha que está acontecendo em nosso comércio, uma campanha que tem também a responsabilidade e a participação de João Rafael, toda a equipe da Secretaria da Indústria e Comércio, Raelso. Muitas pessoas se envolveram e está acontecendo. Como é que está essa campanha? Eu não sei o número exato, confesso aqui, mas mais de 100 e tantas empresas já estão nessa missão. Olha, Fernando, essa campanha tem sido muito importante. Primeiro, porque eu entendi, logo no mês de maio, fui conversar com a prefeita Léa, numa reunião, explicar que era importante a gente fazer um movimento similar a esse no mês de julho, aliás, todo ano, fazer um calendário todo ano, porque entendemos que maio é o mês das mães, vende muito bem o comércio, junho é um mês de junho que se vende muito bem também no comércio, mas o mês de julho é uma queda natural das vendas. E aí ela concordou e nós começamos a organizar isso aí, e hoje nós estamos já com mais de 200 instituições. O senhor esperava essa adesão grande? Não esperava, porque na Festa da Luz foram 128, e agora passou de 200. Então, para mim, tem sido um sucesso. E as lojas, aquelas promovendo desconto, além de promover desconto, estão oferecendo brindes, outras estão oferecendo uns vouchers para a pessoa ser sorteada no dia do sorteio, que o sorteio vai ser no dia 6, na sede aqui da Prefeitura. Então, é um sucesso a campanha, sem dúvida nenhuma está sendo um sucesso, e eu acredito que ainda se estende até o Dia dos Pais. As lojas não vão reajustar preço. Eu acho que esses preços que foram reduzidos ficarão, até por decisão do proprietário das empresas, eles vão deixar até o Dia dos Pais. E eu aproveito para dizer também que o Lojão Riccol está também dentro do Liquida Guarabira. Nós estamos oferecendo 3 vouchers, aliás, 5 vouchers de R$300, para aqueles que forem sorteados, não importa onde você comprou. Você pode ter comprado no Shopping Popular do Mercado, você pode ter comprado na Guaramol, você pode ter comprado em qualquer loja. Se você foi sorteado num voucher da Riccol, você vai receber aquele voucher, vai até o Lojão Riccol e compra o que você quiser com aquele valor. Então, quer dizer, é uma forma de atrair o cliente para dentro das lojas. Então, isso nós vamos fazer com que Guarabira todo ano possa fazer um movimento igual a esse, para que a gente mantenha o comércio sempre aquecido. Muito bem. A gente, inclusive, quero parabenizá-lo e parabenizar toda a equipe, né, da Secretaria da Indústria e Comércio, porque envolveu os bairros. Não foram só as lojas do centro, né, as grandes lojas ou coisa desse tipo, algo parecido, algo que o valha, mas todas as lojas também dos bairros. Quem quis participar, houve tempo suficiente. Vamos encerrar a nossa conversa séria de hoje?
Então, muito obrigado, Raelso. Valeu, Fernando. Um abraço para você, abraço ao empresário João Rafael e a todos que nos acompanham nesse momento. Um abraço. João Rafael. Eu agradeço a Raelso, agradeço a você, Fernando, e um abraço a todos os nossos ouvintes que costumeiramente estão sempre em sintonia conosco. Para nós é um motivo de alegria e de satisfação ter participado dessa gravação. Muito bem, e a gente volta na próxima segunda-feira, porque aqui a conversa é séria nas rádios Cultura. Muito obrigado, a Rádio Rural muito agradecido e também a nossa equipe do NE1 Notícias.